Fala pessoal, eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI, número 2434, também conhecido como analista de valores imobiliários, credenciado pela CVM e APMEC. Então estou sempre dando esse disclaimer no início dos vídeos, porque existem diversos influenciadores aí que não têm credencial nem habilitação profissional para poder fazer qualquer tipo de análise em vídeo, relatório ou até mesmo post Instagram, né, que acabam induzindo alguém a fazer um tipo de investimento, porque isso configura um tipo de relatório, tá? Seja em vídeo, seja em postagem, em imagem, seja através de algum documento. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do quarto TRI de 2022 da Bimob e dos resultados do ano fechado de 2022, tá? Também peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, comentar aí embaixo se tiver alguma dúvida, alguma crítica ou até mesmo alguma sugestão de análise, tá? E se tiver interesse no serviço que eu tenho, uma parceria com uma página lá no Instagram, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá. Bimob, tá? É mais uma empresa que abriu capital recentemente, tá? Uma small cap. BMOB3, tá? É uma empresa aí que faz joguinhos, né, para celular, então já tem até aqui os celulares aqui, pessoal, né? Tem um ticket médio baixo e tal, mas vocês vão ver que a distribuição deles ao redor do mundo é muito, muito grande, tá? Tem um sumáriozinho, aqui tem os principais destaques, né? É sempre bom a gente dar uma olhada. Então eles tiveram uma expansão nas principais métricas operacionais e financeiras, né? Destaque para aumento da rentabilidade. Isso aqui é a palavra-chave, né? Porque, como eu falei, esses jogos aí tem um ticket médio bem baixinho, tá? A partir do incremento das margens. Essa empresa tem um modelo de negócio que pode ser criticado, né? Porque é um modelo de negócio de distribuição desses jogos que tem um ticket muito baixo, eles não ganham tanto assim, né? Então eles têm que ganhar mais no volume, nossas métricas operacionais são importantes, tá? E tem que ter um pouquinho de alavancagem operacional, né? Para ganhar margem, para ganhar uma rentabilidade, que eles falaram que tiveram, né? Eles têm um sólido ritmo de adição de usuários, né? Isso aqui são métricas operacionais, e assinaturas digitais. Então eles oferecem algumas assinaturas também para quem quer ter jogos novos, estão sempre lançando joguinhos novos. Ainda que afetado pela queda na Ucrânia, tá? Então isso aqui é um fator curioso, tá? Essa empresa daqui, eles lançam joguinhos ao redor do mundo todo, inclusive na Ucrânia, Rússia, esses países aí que estão sendo afetados. Enquanto o volume em pagamentos digitais apresentou forte expansão, baseado em crescimento inorgânico e orgânico. Eles não tinham, né, pelo menos que eu lembre, que eu fiz uma análise deles, não tinham um case assim, muito forte de expansão inorgânica, é mais orgânico mesmo, né? Mas eu acho que eles têm aquisições inorgânicas de empresas aí de tecnologia, que pode auxiliar no desenvolvimento desses jogos. Recente avanço nas soluções de pagamentos e microfinanças continua a impulsionar a estratégia de transformação da Bimob, não sei, expandindo sua atuação para uma fintech focada em pagamentos digitais e microcréditos em mercados emergentes. Então, a gente também vai focando nessa parte de pagamentos e microcrédito. Receita líquida ajustada de 142 milhões no trimestre, tá? Cresceu 11%. Então, a gente vê que por mais que seja mais small cap, não tem um crescimento daqueles vistosos, espantosos, né? Mas crescimento bom, tá? Na base trimestral ano contra ano, influenciada negativamente pelo efeito do câmbio no período pela guerra na Ucrânia e também no impacto de mix em função da migração da Oi, né? A gente sabe que muita gente da Oi, telefonia móvel, migrando para outras operadoras, TIM, Vivo, porém compensado pelo desempenho orgânico positivo. Então tem umas parcerias com essas operadoras também, tá? Eles. Diversificação de receitas se manteve em patamar confortável, com receitas oriundas de soluções de microfinanças, tá? Então pagamento online, aí, pagamento digital, e plataforma as a Service, totalizando 66% da receita líquida ajustada, incremento de 5 pontos percentuais em comparação ao quarto TRI de 2021. EBITDA ajustado de 47 milhões no trimestre, 12% de crescimento, na mesma faixa aqui da receita, bem interessante, tá? E margem EBITDA de 33%. Uma margem EBITDA ok, tá? Para um serviço aí que não tem um ticket muito alto. Registramos EBITDA ajustado recorde de 180 milhões no ano, né? 49% de crescimento. Então isso aqui é um número que chama atenção, tá? Porque é um número de empresas de crescimento agressivo, tá? 49% de crescimento no EBITDA. Lucro e aí estão sendo afetados por alguns mercados emergentes, né? Como eles botaram ali no caso da Ucrânia, mas tem outros países também. Lucro líquido ajustado de 26 milhões. Isso aqui, eu não sei se é no trimestre, eu acho que deve ser no trimestre, né? Depois a gente dá uma olhada. É afetado negativamente pela marcação ao mercado, operação de swap para recompra de ações. Isso daqui, efeito negativo de 6 milhões. Isso daqui é semelhante, tá? Esse swap aqui para recompra de ações. A Mitra emprega isso aqui. Tem uma outra empresa também na Bolsa de Valores que fala muito disso. É que eu não lembro. É a empresa apostando, tá? Uma operação que ela está apostando que a empresa deveria estar valendo mais. Então ela compra ações
Só que aí as ações estão caindo muito, muito por conta de movimento macro, né? E aí, como é uma empresa mundial, acaba sofrendo muito, porque vem receita de toda a parte do mundo. E aí, como as ações estão caindo, eles estão tendo um efeito negativo, mas no momento que começar a subir, essas ações devem estar em tesouraria, né? E aí eles têm uma operação aqui que eles podem revender essas ações. Mais uma vez, posição de caixa com destaque, né? Alcançando 579 milhões, incremento de 33 milhões. Eles já tinham caixa aí do IPO, tá? Impulsionado também pela melhoria de capital de giro no Brasil e resultado financeiro. Então eles estão, um ponto positivo aqui, essa questão do resultado financeiro por conta dessa posição em caixa, tá? Apesar do desembolso significativo em recompra de ações ao longo do trimestre. Então aqui tem algumas métricas operacionais, ó. Média de assinaturas pagas pelo usuário, ó, muito grande, tá? 35 milhões, tá? Essa aqui é ao redor do mundo todo, total de transações de microfinanças, que são serviços que eles oferecem, e volume financeiro de pagamentos 1,5 bi. Então tu vê que a receita deles, tá? Por mais que seja esses joguinhos e tal, essa parte de microfinanças é um pouquinho diferente, né? Não é só joguinho. Eles começaram com essa parte de joguinhos, aí evoluíram agora 66%, né, de microfinanças que eles botaram aqui em cima. Onde que estava? Aqui, 66%, né? Pagamento digital, microfinanças e plataformas as a service. Esse plataformas as a service não está discriminando aqui bem, que geralmente é para desenvolvimento, né, de jogos e tal. A gente vê que 66%. E aí a receita, ó, expandiu. Lá em cima não tava 70%, né? Mas aqui está ajustado. 70% de crescimento ano contra ano. Isso aqui é empresa de crescimento na veia, tá? Crescimento absurdamente alto, tá? Ano contra ano. No trimestre já veio um pouquinho mais controlado, né? 11%. Margem bruta muito boa, né? A gente vê que eles ganham uma margem bruta alta, tá? Apesar de não ser uma empresa aí de ticket médio alto e tal, né? Mas eu acho que essa expansão aí para esse segmento de microfinanças, pagamento digital, tá impulsionando bastante, né? A margem bruta deles, a margem EBITDA, por outro lado, caiu um pouquinho, né? Tá até ajustado aqui. No trimestre subiu, o EBITDA, né? No ano também, mas a margem caiu um pouquinho. Né? No trimestre até subiu um pouquinho essa margem EBITDA. E aí um lucrinho ajustado de quase 100 milhões, né? No ano, 26 milhões no trimestre. Margem líquida boa também, né, para a empresa de segmento, apesar de ter caído no ano e tal. E aqui lucro líquido ajustado por conta da operação de swap, né, essas recompras de ações, tá? Aqui eles tiveram a incorporação, ó, formações financeiras ajustadas em função da incorporação de uma outra companhia aí, M4U. Então eles fizeram um ajuste aí. Mensagem de administração, integração bem sucedida da M4U, com abordagem comercial unificada de todas as nossas soluções. Nesse aspecto é importante salientar a expansão do nosso mercado endereçado para além do mercado de telecom, a partir da entrada em utilities, posicionando a Bimob, explorar a oportunidade de uma indústria com enorme potencial. Então essa questão de utilities, né, saneamento e tal, oferecer aí o servicinho atrelado, igual do telecom, né, essas operadoras. Transcorrido 2 anos desde que a gente tornou uma empresa listada, né, listada em fevereiro de 2021. A Bimob dobrou de tamanho, com um perfil receita mais diversificado em termos geográficos, entre linhas de serviço e também sobre o aspecto de concentração de clientes. Posição de caixa de 580 milhões. Posição próxima ao caixa levantado após a IPO, mesmo considerando os pagamentos feitos a título de aquisição da Tiaxa e M4U. Resiliência. Então esse caixa daí, na verdade, sobrou um pouquinho de IPO, né, mas é um pouquinho de geração de caixa que eles seguraram. Em 2022 também observamos uma retomada de nossa estratégia comercial, ampliando nossa atuação para 7 geografias. Então a gente vê como eles são grandes, né, a distribuição do serviço deles de maneira global. 22 novos parceiros, sendo 12 novos parceiros de assinatura digital, 5 em plataformas as a service, 3 em microfinanças e 2 em pagamentos digitais. Eles fizeram algumas parcerias, né, com outras empresas. 3 novas parcerias, ritmo positivo, 4 tri, enfim. Nova parceria de plataformas as a service em Bangladesh. Aqui eles vão falar um pouquinho, métricas operacionais B2C, né, diretamente para o consumidor final, pessoa física. Essa parte de pagamentos é mais aumentada aqui por conta desse M4U. Então também tem que tomar cuidado. Aqui eu subi, né? Tem que tomar cuidado aqui com esse crescimento aqui. 70% de crescimento. Mas isso aqui veio muito por conta em função de aquisições, né? Essa parte de pagamento digital, claro que eles migraram lá, mas é porque eles fizeram aquisição agora. Então acaba que não vai manter esse ritmo o tempo todo, né? A gente vê que microfinanças também, super incremento de 50%. Então
é esperado, tá? Quando você faz aquisições, a empresa faz aquisições, ter esse aumento inorgânico bem alto, tá? Principalmente no top line. Lá embaixo, aqui a gente viu que a margem operacional, a margem EBITDA deles sofreu um pouquinho, né? A margem EBITDA, né, no ano caiu um pouquinho, menos 4 pontos percentuais, 4,6. Isso daqui é normal também quando você faz aquisições, porque demora você ter sinergia operacional, né? Você enxugar o quadro de funcionários, você ter mais eficiência para entregar, você entrar no mesmo ritmo da empresa que foi adquirida, né? A empresa adquirida entrar no ritmo da empresa adquiridora, né? Adquirente. Os indicadores financeiros também registraram evolução significativa, vai falar um pouquinho da receita, da guerra na Ucrânia, efeito negativo, migração do usuário da Oi para outras operadoras, porque tem a questão do contrato, enfim, isso daqui a gente já viu mais ou menos, né? Aqui, a Bimós, expansão de pagamentos digitais tanto para telecom como utilities, seja no Brasil, seja internacionalmente, através da nossa atuação no produto de credit score. Então isso aqui é interessante, tá? Porque às vezes eles vão, essas assinaturas digitais, para clientes que não são de alta renda, né? Baixa renda. Só que eles fazem uma análise do perfil de crédito, né, dos clientes, para também não oferecer o produto e ter uma inadimplência alta, tá? Então eles têm um controle aí também, por isso que a gente vê que vai crescendo, né? Soluções deles, né? Então a gente tem soluções aqui com parcerias, o parceiro E, pagamentos, parceiro D, microfinanças, e eles vieram expandindo, né? Soluções de serviços digitais, novas parcerias e nível de penetração. Pagamentos, microfinanças, parceiro A, né? Serviços de assinatura, enfim. E usuários, né, que foram crescendo, né, ao longo do tempo, né? Novas soluções digitais, novas parcerias, elevar a penetração digital, novos parceiros, portfólio atual. Vamos lá. Empresa de tecnologia, né? Pioneira na distribuição e monetização de soluções digitais, usando em parceria com players de grande indústria, né? Que seria telecom, utilities, né? Conectando milhões de usuários ao redor do mundo, atuando em diversas geografias. Na prática, esse gap, né? Atuando em geografias onde, apesar de existir uma grande demanda por cada uma dessas soluções, a quantidade de pessoas que efetivamente paga pelo seu uso fica muito aquém, né? Aqui, ó. Efetivamente paga, fica muito aquém da demanda potencial. Na prática, esse gap decorre da limitação de renda, exatamente o que eu falei, tá? Então, é a questão da faixa de renda aí, então a gente tem que estar sempre analisando ticket médio, né? Tem que estar analisando o score, né, das pessoas. Então a gente tem que oferecer aqui a um preço atrativo, né, por conta dessa renda, com diversas alternativas de meio de pagamento. Por isso que eles adquiriram a M4U, a outra lá, tá? E eles operam também com B2C, B2B e B2C, né? B2B é para essas empresas, telecom e utilities, e B2C direto, né, para o consumidor final. E aí eles têm parcerias, né, que os desenvolvedores, né, têm acesso a uma fonte totalmente nova e incremental de receita, né? Tem alguns parceiros aí de soluções de empresas, né? Serviço de assinatura digital. Aí tá aqui, né, a estrutura deles, né, de serviços, né? Serviço de assinatura digital, microfinanças, pagamentos digitais e plataforma como serviço, né? Eles distribuem, né, o serviço, né? Plataforma de mensageria e voz, plataforma de processamento e gestão de serviços, soluções verticais de pagamentos, serviço de antecipação de saldos, gestão de risco, score e apps, né? Isso aqui foi o que eles iniciaram, essa parte de apps aqui. Parece que microfinanças e pagamentos digitais estão alavancando bastante aqui os serviços deles. E as plataformas a service, eles não enfatizaram tanto, né, no release. Ó, eles estão prestando serviço para empresas do setor financeiro, né? Bancos digitais e wallets. E essa parte de utilities, né? Gestão aprimorou umas competências, né? Gestão e venda em canais digitais. E eles estão com uma estratégia, né, de vender mais, né? A gente bota aqui, ó, upsell e novas cross-sell, né? Que seria vender esses serviços aqui que eles adquiriram, né, de pagamento, soluções digitais, plataforma de serviço, para esses clientes iniciais aqui de serviço de assinatura digital, né? Que é a maior base deles. Eles falam mais um pouquinho do serviço, né, serviço de assinatura digital. Ó, saldo de cobrança de assinaturas através de saldo de recarga de clientes pré-pago, cobrança adicional na conta dos clientes, pós-pago, bem como débito direto em conta corrente, né? Esse daqui é para o serviço de assinatura digital. Outros serviços, ó, mensageria de voz, SMS, WhatsApp, o acesso visual, né? Soluções de microfinanças. Ó,
Relação direta com a plataforma proprietária são apresentadas em momentos que os usuários não possuem créditos ativos para a realização de chamadas ou para acesso à internet. Ó, como características, são entregues na forma de adiantamento de saldo de pacote de dados e de voz, com pagamento na próxima recarga do cliente. Então eles adiantam aí, parece, e ficam com uma pendência aí com a operadora, né? Pela conveniência, cobrado uma taxa adicional. Eles ganham um spread, né? Por meio do cartão de crédito, débito ou Pix. Já o serviço de crédito score consiste no desenvolvimento de soluções de pontuação de crédito, segmentação, segurança, identidade, enfim. Vamos lá, aqui está falando mais um pouquinho dos outros. Solução de pagamento digital. Plataforma digital White Label, para que operadoras de telecomunicações possam vender recarga de planos pré-pagos, realizar a cobrança de planos recorrentes, realizar pagamento de conta através de seus próprios serviços online. Então, isso daqui é mais... E eles recebem um FII, né? Um percentual sobre o valor da transação. Então, isso aqui, na verdade, eles estão oferecendo soluções para essas operadoras, para essas empresas de utilities, para eles focarem no negócio deles e deixarem esses sisteminhas aí de controle, né? Para vocês já devem ter visto, né? MeuTeam, Vivo, na mão da Bimob, né? Soluções de plataforma como serviço. Possibilita o crescimento do seu negócio, principais regiões que atuamos. Eles oferecem para grandes companhias também, tá? Essa plataforma como serviço. Em especial, operador de telefonia móvel. Para processar grandes volumes de transações. Gestão de oferta de serviços, distribuição de serviços, né? Oferta de novos serviços. Orquestração de campanhas. É mais uma questão aí de sistema também. E aí eles cobram. Isso aqui é um valor fixo semanal, mensal ou um valor por transação gerenciada, né? Enfim, vamos lá, vamos conseguir. Aí falando mais um pouquinho, né? B2B, B2C, né? No B2B eles estão bem, ó. Indicadores B2B medem progresso na conquista de novos parceiros e clientes. 22 novas parcerias. É muito texto, né? Essa apresentação deles é pouco gráfico, né? B2C que eles falam um pouquinho, a base de assinaturas pagas pelo usuário. Uma média mensal de 35 milhões de assinaturas, né? Então eles têm bem grande, tá? O número de usuários. Serviços de aplicativos, jogos e comunicação. Mas o incremento em relação ao ano anterior, 6% na base trimestral. Não é um incremento absurdo, mas isso aqui é por conta do efeito da Ucrânia. Teria sido um aumento de 9%, né? Então a gente tem uma base aí fidelizada, tá? Aí falando mais um pouquinho de microfinança, serviço digital também. Aqui a assinatura paga para o usuário, a gente vê que fica meio flat, né? Não é aquele crescimento, né? Eles até crescem em alguns momentos e depois dá uma variada para baixo. Frente ao terceiro tri a gente vê que caiu um pouquinho. Mas estava crescendo até o segundo tri de 2022. A média de assinaturas aí. O número de transações também, acho que vai ter aqui embaixo, ó. Transação de microfinança, mais ou menos na mesma linha, tá? Até cresceu um pouquinho, a 2%. O número de transações de microfinança incluindo adiantamento de saldo, voz, dados, score. Pagamento digital, até cresceu um pouquinho mais, mas ficou flat, ó, trimestre a trimestre. Então a gente vê que não é uma empresa de crescimento agressivo, tá? E cresceu muito aqui do quarto tri, né? Que tá falando aqui, ó, quarto tri de 2021 para os outros trimestres, até para agora, para o ano, a gente vê que ficou meio flat, por conta da aquisição do M4U, tá? Eles até mencionam aqui em cima. Esse volume financeiro aí de pagamento. A receita subiu bastante, tá? Mas aí é por conta dessas aquisições também, na base trimestral subiu 11%, na base anual 70%. Por região, a gente vê que tem boa parte, tá, internacional. Caiu um pouquinho, né? A gente vê que no mercado internacional vem sofrendo mais, né? A macroeconomia, afetando bastante os países, né? Principalmente os países emergentes. E no Brasil até aumentou, 61%, expandiu bastante. Mas mesmo assim eles estão crescendo bem, tá? Tá segurando. Deve falar um pouquinho do CPV, né? Visando a família de serviço, né? Acho que aqui é a receita, né? Aqui é a receita por serviço. Aqui ainda era a receita, né? Isso aí. Embaixo. Então a gente vê que no quarto tri caiu um pouquinho essa questão de assinatura, mas é normal, né? Porque o serviço está muito ruim de assinatura. A gente vê que estava numa escala alta, mas é porque eles aumentaram aqui a participação. Não, até que microfinanças aqui, pagamentos, parece que está numa escala... Até caiu um pouquinho, né? Não, aqui é a plataforma as a service, tá? A plataforma as a service caiu um pouquinho. Microfinanças expandiu bem, né? Microfinança... É pagamentos, aqui é pagamentos, né? 32%.
Aqui é a plataforma as a service, esse roxinho aqui, ó. Aqui é pagamentos, né? Esse daqui que subiu para 32%. Então a gente vê que subiu bastante. A microfinanças ficou mais ou menos flat, né? Caiu um pouquinho. Essa parte de pagamento subiu bastante, aí diluiu essa parte de assinaturas, né? Que era o core deles, né? A gente vê que assinaturas era bem maior, eles começaram a diversificar cada vez mais. Aqui a gente fala um pouquinho da margem bruta ajustada, né? A gente vê que eles não foram pressionados aqui no custo de serviços prestados. Eles até falam um pouquinho ali em cima, 18% cresceu no trimestre e no ano 76%. Mas isso aqui é por conta de efeito de aquisição. Deixa eu ver se eles falam aqui, ó. Serviço prestado, ó, é composto por investimentos em marketing, então eles devem ter segurado um pouquinho marketing, licenciamento de uso devido aos desenvolvedores de aplicativos e jogos, compartilhamento de receita, estorno, né, que é o chargeback, e outros custos de vendas. Deve ter tido aí, principalmente aqui, menor custo, né, se vocês vão falar aqui. O custo de serviço prestado alcançou 36 milhões no trimestre, contra 38 milhões no ano anterior, uma redução de 6%. Mix de produtos mais rentável, né? Ganho de eficiência na vertical de pagamentos, né? Então eles fizeram uma compra aí de uma empresa que já é bastante rentável, tá? E aí a margem bruta eles dão aqui, né? A gente já falou mais ou menos, subiu bastante. Então tu vê como ela não tem um gasto, ela tem uma parceria aí com desenvolvedores, com plataformas corporativas e tal, mas não pesa muito, né, na margem dele, na margem bruta. Despesas administrativas, eles têm uma despesa administrativa um pouquinho maior, deixa eu ver se tem um gráfico aqui legal. Subiu aqui 24%, né? Mas é normal, no ano é 108% por conta dessa aquisição também. Então expandiu muito aqui por conta de aquisição. Ao redor dos próximos trimestres, próximos anos, a gente vai ver isso aqui. Pode continuar crescendo um pouquinho, mas de repente em números mais estáveis. Pode começar a dar uma acomodada. E aí a tendência é a gente começar a ver reduzindo, né? Ou estabilizando, né? Essa despesa aqui, enquanto a receita continua crescendo. E aí você vai diluindo, dando uma alavancagem operacional. Então a gente fala até aqui, ó. Principalmente em função da consolidação, né, de M4U, tá, que é a empresa aí de pagamentos, que a gente viu que expandiu bastante ali a receita nesse segmento. Tipo de despesa, né, a gente vê que tem principalmente pessoal, a gente vê até que subiu mais um pouquinho, ó, 3% mais ou menos, de trimestre a trimestre, ano contra ano. De hospedagem, eles até seguraram um pouquinho, ó, hosting e outros, né, que esses compartilhamento de taxas ficou estável. Então, essas despesas operacionais aqui, ó, eles até falam aqui, ó, no futuro deve dar ganho de alavancagem operacional nos próximos trimestres, exatamente o que eu mencionei. No futuro eles devem começar a diluir e essa despesa aqui, proporcional ao crescimento da receita, vai ficar num patamar mais aceitável, tá? Eles vão continuar crescendo a receita enquanto a despesa vai ficar acomodada. E aí a EBITDA sofreu um pouquinho, né, que a gente já viu. Já viu que até subiu, né, o EBITDA, né, no trimestre 12%, no ano 49%, mas não subiu na mesma escala que as despesas, né? Então acabou que eles sofreram. Mais uma vez eles falam aqui, ó. Eles já tiveram expansão e fruto de ganho de eficiência e alavancagem operacional. Na verdade, assim, não tiveram tanta eficiência e alavancagem operacional, né? Porque a despesa subiu mais do que o crescimento do EBITDA. Depreciação e amortização. Eles vão ter um pouquinho, né, de consolidação da operação das fusões, né, das aquisições, né, que isso aqui inclui a amortização de ativos tangíveis e intangíveis das empresas adquiridas. Tem algum gráfico aqui embaixo? Não. Resultado financeiro. Se tiver resultado financeiro positivo, porque eles têm um caixa, ó, 4 milhões positivo. Ainda tiveram uma quedinha, né, no ano passado foi um pouquinho maior por conta desse swap de recompra de ações. No acumulado do ano, 37 milhões positivo. Então, a gente vê que, como é interessante, né, a empresa que passa por essas situações de crise macro, com dinheiro em caixa, sofre muito menos, né? Deu um lucrozinho, né? 97 milhões no ano, né? Perdeu margem, que a gente viu, por conta de todos esses fatores, desalavancagem operacional nesse momento, né? Ainda tem que consolidar a operação, ganho de eficiência, mais despesa crescendo. E mesmo assim a gente vê que tem um lucro, né? Mais ou menos no trimestre estável, né? Mais ou menos na mesma linha. O capex deles, ó. Aqui eles botam o capex no regime de competência. A gente vê que eles têm um capex bem tranquilo, tá? Não é um capex absurdo, como a gente vê outras empresas, por mais que eles estejam crescendo, comprando outras empresas, ó. 47 milhões no ano. No ano passado foi 26 milhões. E no trimestre, 12 milhões. Então eles não têm um capex muito alto, tá? Para quem gera de lucro operacional, 180 milhões.
Isso aqui, porque aquele CAPEX é de acordo com o regime de competência que a gente está vendo. Gastar 50 milhões, mesmo eles crescendo, a gente viu que cresceu bastante, é bem tranquilo, tá? E eles não tem uma dívida pesando, né? Então, assim, eles fizeram a aquisição, continuam com uma estrutura de capital tranquila, e o CAPEX deles, por mais que eles tenham crescido, é bem tranquilo. Isso daqui é o ponto que chama mais atenção, tá, na Bimob. Porque eles têm um CAPEX, ó, se eles estivessem ainda crescendo menos, ó, eles estão com o pé no acelerador. Eles teriam um CAPEX aqui de 26 milhões no ano. Então, muito tranquilo. O fator que mais pesa neles é esses compartilhamentos, né, de taxas, né, parcerias, enfim. Geração de caixa. A gente vê que a geração de caixa deles também é muito boa. 132 milhões no ano, 35 milhões no trimestre. Aqui é a variação do caixa, né? Então já tinha um dinheiro no terceiro tri, 546, entrou um dinheiro aí do trimestre, menos capex, né? Capital de giro também é pequeno, então não é feito o que afeta tanto a companhia. Resultado financeiro positivo. Fizeram essa operação de recompra, porque eles estão apostando que a empresa vai subir quando tiver um movimento positivo e a empresa subindo caixa, né? Teve mais decisões aqui do STF, que deu impactozinho. Quanto à questão de tributos. Tem os planos de incentivo a longo prazo aqui, ó, para executivo, que eles vão ter que recomprar ação e pagar executivo. Então, de repente, aquela recompra lá não é só para eles apostando, né? Eles fizeram um aumento de capital numa controlada, né? M4, será que é M4U isso aqui? Prover recursos para capital de giro. Eu acho que basicamente foi isso aí, né? Que a gente viu, questão de balanço e tal. Não tem muito mais o que falar, né? Bimog. Cara, eu acho que é uma empresa muito interessante. O modelo de negócio deles não me agrada tanto, tá? Eu acho que tem empresas aí que a gente vê que são empresas que têm um modelo de negócio mais atraente e tal, que são rentáveis, que estão crescendo também bastante. Mas ela tem um modelo de negócio que ela tem uma gestão já profissional, um relacionamento muito grande com diversos parceiros corporativos, né? Uma distribuição já rentável, né? Então eles conseguem repassar preço mesmo com ticket médio baixo, né? E é uma forte barreira de entrada, né? Porque não é qualquer um que quer entrar para brigar. Um capex não é tão alto, né? Eles conseguem controlar esse capex com própria geração de caixa operacional, né? Não precisa se alavancar. Então, assim, ela veio com resultados bons, tá? Uma empresa aí que tá prosperando bem já há um tempo, desde que realizou a abertura de capital. Só que na abertura de capital, o mercado precifica para cima, né? Deixa eu ver se eu pego aqui quanto que ela tá valendo, né? Ela abriu capital, ela foi colocada em 25, né, a cotação, né? Mais ou menos o dobro do valor de mercado de hoje. Então aqui, ó, é 25, né? Ela estaria com valor de mercado de mais ou menos 2 bi. Não estaria também tão cara não, né? Mas ela fez algumas aquisições e tal. Agora o mercado bateu mais nessas empresas, né? Caiu bastante. Mas nem caiu tanto, né? Quando a gente vê outras empresas aí. Caiu 50% mais ou menos. É uma empresa interessante, está no patamar aqui de preço bom, né? Porque ela está gerando de caixa aí por volta de... A gente viu quanto de EBITDA? R$ 180 milhões no ano, valendo 1,2 bi, mais ou menos 10 vezes, né? Menos, né, de 10 vezes, né? 6 vezes a geração de caixa, não tá caro não. Fora que ainda tem muita sinergia operacional, né? A dar. A empresa continua crescendo, provavelmente vai controlar esse capex ao longo do tempo, ou vai continuar expandindo aí com o capex, né? Com novas parcerias no setor de utilities, essa parte de pagamento, microfinança, a própria plataforma as a service, que não é tão forte. Então, provavelmente eles vão continuar acelerando aí um pouquinho, né? Mas sem precisar se alavancar tanto, tá? Então, é uma empresa interessante para a gente ir acompanhando. Eu não gosto muito desse modelo de negócio, mas é uma empresa rentável, tá? E que está conseguindo crescer, tá? Mesmo nesse momento difícil que outras empresas não estão conseguindo, empresas alavancadas, às vezes sofrendo, tendo que emitir muita ação, ou a empresa tendo que se alavancar para poder investir, né? Não é o caso dela, tá? Então, pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo se tiverem alguma crítica, alguma dúvida ou até mesmo alguma sugestão.
E eu também coloco na descrição do vídeo um serviço de análise que a gente tem aí com valuation, análise de carteira, análise de resultados também, análise de empresas, que vocês solicitam também lá na plataforma, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço!